Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Nós precisamos ver a Bíblia como uma unidade, do início ao fim. É uma continuidade. Por exemplo, vemos ao início a árvore da vida, a qual o Adão e Eva rejeitaram e escolheram, em vez disso, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas lemos no capítulo 22, ao fim do capítulo 22, quando Deus estará com o homem e a árvore da vida estará aí, e não haverá mais sofrimento nem mais dor. Ora, que se vemos por isso, irmãos, é uma continuidade do início ao fim. A Bíblia é uma unidade. Sim, Deus inspirou pela respiração dele, pelo assopro dele, inspirou a palavra de Deus. E embora fosse escrita por várias pessoas, com as suas personalidades, Deus inspirou a Bíblia. E este tema, do início até ao fim, é um tema contínuo. Podia-se dizer que é o tema da árvore da vida, que é o tema da história do homem. Mas eu quero hoje focar num tema, que é o tema da salvação. Em Hebreus capítulo 2, versículo 10, lemos aí que, vejamos então virar a Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Lê-se: Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Irmãos, o plano de Deus, desde o início, antes da fundação do mundo, é de trazer muitos filhos à glória. É para Deus ter uma família com muitos filhos e filhas. E por isso ele aperfeiçoou, por meio de sofrimentos, o autor da salvação. E, queridos irmãos, este é o plano de Deus, de nos salvar. Este é o tema da Bíblia, da salvação. E tal como Jesus Cristo foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos, nós também somos aperfeiçoados por meio de sofrimentos. Vejamos também em 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. Vamos começar a ler do versículo 16. 2 Coríntios capítulo 6, começando a ler do versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Aqui vemos, nós temos uma responsabilidade. Responsabilidade de nos separarmos, de nos sermos diferentes, de não pecarmos, não estarmos a tocar coisas imundas. E Deus nos receberá. E diz assim: serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queridos irmãos, o tema da Bíblia é a salvação para nós virmos a ser filhos e filhas de Deus no reino dele, na família dele. No entanto, irmãos, existe um inimigo. Sim, o inimigo é Satanás, mas na nossa vida o inimigo é o resultado de seguirmos o caminho errado, que é o pecado.
Romanos 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Vamos então ler aqui. Romanos 6, versículo 3. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna é um dom. Por quê? Porque nós pecamos. E o salário do que fizemos e do que fazemos, sim, podemos dizer que foi por culpa do inimigo. Mas, ao fim de contas, a responsabilidade é nossa. Nós pecamos. E o resultado é morrermos. Mais cedo ou mais tarde, morreremos. E por isso é necessário, para a salvação, para recebermos este dom gratuito, é necessário haver um Redentor. Um Redentor que nos justifica. Um Redentor que serve como propiciação. Isto é, tem uma responsabilidade de reparar o relacionamento, apaziguar o relacionamento. Isto é, a propiciação. Precisamos de um Redentor que nos conduz, por isso, à redenção. Ou, noutras palavras, que nos salve. O tema da Bíblia é a salvação. Esse tema já foi explicado desde o momento em que Adão e Eva pecaram. E lê-se aí em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Esta profecia messiânica que diz assim: porém, a inimizade entre ti, está aqui a falar de Satanás e a mulher, simbolicamente a Igreja, Israel espiritual, entre a tua descendência, isto é, aqueles que seguem o caminho de Satanás, e o seu descendente, o descendente de Jesus Cristo, que somos nós, o descendente que veio da mulher, que veio através de Eva, mas mais adiante, que veio através de Abraão, Isaac e Jacó, um descendente. Esse descendente, que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor, é Jesus Cristo. E diz assim: este te ferirá a cabeça. Jesus Cristo te ferirá a cabeça. E tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Mas aqui está esta profecia messiânica, que Jesus Cristo vencerá e ferirá a cabeça de Satanás, do nosso inimigo. Não só Satanás, mas o pecado. Ele nos vai redimir do pecado. E é o que lemos em Atos capítulo 3. Em Atos capítulo 3, depois do dia de Pentecostes, vê-se aqui em Atos capítulo 3, versículo 18. Atos capítulo 3, versículo 18. E vê-se aqui Pedro, o apóstolo Pedro, a dar um discurso no templo. E no versículo 18 diz assim: mas Deus assim cumpriu. Deus assim cumpriu o que antes anunciara pela boca ou por boca de todos os profetas, que o seu Cristo, o seu Messias, aquele que ia nos redimir, havia de padecer. Sim, como lemos em Hebreus 2, ele se tornou o autor da nossa salvação através de sofrimentos, e por isso ele teve que padecer. Igualmente nós temos que passar
pelo mesmo processo de sofrimento, para virmos a reconhecer que precisamos de mudar e precisamos de nos aperfeiçoar, precisamos de mudar-nos do velho homem para o novo homem. E assim diz, no versículo 18 de Atos 3, Deus cumpriu o que antes não tinha anunciado. Deus cumpriu. Queridos irmãos, vejam, por exemplo, um exemplo deste anúncio do que Deus tinha anunciado em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18. Em Deuteronômio capítulo 18, lemos aqui Moisés dizendo no versículo 15: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, falando de Jesus Cristo, do meio de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, a ele terás que ouvir. E por isso temos que acreditar nele. Temos que acreditar na promessa do Pai e temos que acreditar no Redentor que o Pai nos enviou, que é Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. E por isso, irmãos, o ponto de partida é acreditar, é crer, é ter fé no que Deus diz. Porque Deus é fiel, Ele não mente, e precisamos acreditar na promessa dEle. Acreditar que Ele nos enviou um Redentor, o Redentor, Jesus Cristo, para nos salvar. Em Hebreus capítulo 11, que é o capítulo da fé, Hebreus capítulo 11, vejamos então no versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: De facto, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. O ponto de partida é que precisamos que acreditar que Deus existe, que Ele é. Que Ele é. Ora, a evolução desafia que Deus existe, pois a ciência deste mundo, o conhecimento do bem e do mal, se tornou um novo Deus. Por isso, o ponto básico é que Deus existe. Porque diz assim, quem se aproxima de Deus, é importante que Ele, é necessário que creia que Ele existe. E, além disso, que Deus se torna galardoador dos que o buscam. Que Deus é aquele que recompensa os que o buscam. Isto é, Ele é o juiz. Ele é o juiz. Vai haver um julgamento. Vai haver um julgamento. E Ele vai galardoar, recompensar aqueles que o buscam. Igualmente vai castigar aqueles que não o buscam. Por isso, o ponto básico, o ponto de partida é a fé. Ora, vejamos no versículo 1 do mesmo capítulo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A certeza de coisas que se esperam. A palavra grega aqui é a palavra 5287, 5287, que significa que é upostasis, que significa uma configuração sob outra coisa. Isto é um fundamento.
Figurativamente, é uma essência concreta ou uma garantia absoluta. Por isso, uma tradução que é boa desta palavra é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. Sim, é a certeza, é a garantia, é o firme fundamento. É o que mostra a realidade. É o firme fundamento das coisas que se esperam. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Isto é, da nossa esperança. É o firme fundamento da nossa esperança. E depois diz, a convicção de fatos que se não veem. A prova, a convicção, a prova do que não vemos. E por isso, o firme fundamento é que Deus é fiel. Deus não mente. O que Ele prometeu, Ele fará. Ele acontecerá. Veja em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Versículo 2. Tito, capítulo 1, versículo 2. Falando Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a piedade e pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus prometeu a vida eterna ao homem como filhos e filhas dele. E por isso vemos ao fim do Apocalipse a árvore da vida e nós vivendo com Deus sem dor, sem sofrimento. E por isso é o propósito que Deus tem e nos trouxe o Redentor Jesus Cristo para ser o autor da nossa salvação. O tema da Bíblia é a salvação. E por isso diz, nós temos a esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Isto é, antes de criar o mundo e de criar o homem. Disse, vou criar este homem do pó da terra e a minha promessa é que vou fazer dele um filho e uma filha de Deus, conduzindo muitos filhos e filhas à glória na família de Deus. E por isso diz aqui a esperança da vida eterna. E a fé é o firme fundamento desta esperança. Eu tenho fé, porque tenho esperança no que Deus disse. E sei que essa esperança é firme, é imovível, é sólida. É uma realidade. Vai ser uma realidade. Porque Deus é fiel. E Ele o prometeu. Por isso, o firme fundamento da fé, irmãos, é que temos esperança de virmos a ter o caráter de Deus. O caráter de Deus, para sermos filhos de Deus, através da ajuda do seu Espírito Santo. Ora, Paulo descreve em Romanos um exemplo deste processo. Vejamos então em Romanos capítulo 5.
Romanos, capítulo 5. Vamos começar a ler do versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé. Irmãos, nós somos feitos justos perante Deus pela fé. Porque acreditamos em Deus, em Jesus Cristo, porque Ele é fiel, e pela fé do que Jesus Cristo fez, morrendo por nós, tendo completa fé no Pai, que o ressuscitaria. Porque Ele não ia pecar, não pecou, e teve completa confiança em dar a sua vida por nós e sofrer por nós. E por isso somos justificados mediante a fé. Ambos a nossa fé e a fé de Jesus Cristo. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz, irmãos. Temos paz mental. Mas que beleza é, irmãos, termos paz mental. Estarmos em paz por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Pela fé. O ponto de partida é a fé, irmãos, a esta graça. A esta graça. A graça de Deus, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, na esperança de virmos a ter a glória de Deus, de ser salvos e sermos conduzidos à glória, na esperança de termos a glória de Deus. E por isso diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Gloriamos nas aflições, nos testes. Ora, irmãos, quando vemos pessoas a sofrer ou a serem assassinadas, o que é que às vezes vem à sua mente? A sua mente pode dizer, então onde estava Deus? Onde estava Deus? Mas diz assim, gloriamos nas próprias tribulações. Porque temos fé que através do sofrimento das tribulações ficaremos melhores pessoas, como Jesus Cristo teve que sofrer para ser o autor da salvação. Sabendo que a tribulação, sabendo que os testes, sabendo que estes sofrimentos produzem perseverança, produzem esta qualidade de perseverar e manter, e a manter, e manter fé, embora haja tanto sofrimento. Isto é, não duvidar em Deus, porque duvidar é perder fé. E a perseverança, versículo 4, produz experiência. A palavra grega aqui é 1382, dokimo, quer dizer, testado, provado. Isto é, caráter provado, como está na versão de King James. Caráter provado. Por isso, como diz, repetindo, gloriamos nas tribulações. A tribulação produz perseverança. Esta perseverança produz caráter, o caráter de Deus. Esse caráter produz esperança.
Esperança, versículo 5, que não confunde, que não estou envergonhado, que não desaponta, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, que nos foi otorgado. E, irmãos, Deus é amor. E nós, através deste processo, esta fórmula descrita aqui por Paulo, somos conduzidos a desenvolver o caráter pelo qual nos vamos ter a esperança de recebermos o amor de Deus e de virmos a ser como Deus é. Este amor é derramado em nós pelo Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, Deus é amor, como lemos em 1 João 4, versículo 8 e versículo 16. E por isso, essa é a meta, de virmos a ser como Deus é. O amor de Deus é derramado no nosso coração através do seu Espírito que nos foi dado, e Deus dá o Espírito àqueles que lhe obedecem. Como lemos em Atos 5, versículo 32, se lembro corretamente. Por isso, irmãos, pela fé, o ponto de partida é a fé, temos acesso à graça de Deus. Nesta estamos firmes, como lemos no versículo 2. Ora, esta graça de Deus, palavra grega charis, ou, digamos assim, favor divino. Este favor divino, esta graça de Deus, este favor que Ele tem para conosco, que é muito mais do que pura e simplesmente perdão imerecido e gratuito. É muito mais do que simplesmente perdão imerecido e gratuito. E sim, inclui perdão imerecido e gratuito. Mas é mais que isso. É um favor divino que Deus tem para nós. A graça de Deus, por isso, é uma manifestação, uma manifestação do Espírito Santo de Deus, uma manifestação do seu amor, do seu carinho, do seu cuidado que Ele tem por nós, a criação deles. É pela graça de Deus, pela sua graça, que recebemos ou que somos parte deste processo de salvação. E este é um grande mistério, irmãos, porque nós realmente seremos filhos de Deus, exatamente como Deus é, filhos de Deus. Completamente na sua imagem e semelhança. Sim, somos na imagem dele hoje em dia, puramente fisicamente. Mas seremos na imagem e semelhança dele em caráter e em composição quando formos ressuscitados com a vida eterna. Queridos irmãos, o ponto de partida é a fé. Mas a fé, irmãos, tem 4 inimigos. 4 inimigos. Vejamos esses 4 inimigos em Mateus. Primeiro, vamos ver em Mateus 6. Vamos ver o primeiro inimigo em Mateus 6, versículo 28. Mateus 6, versículo 28 a 34. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, não estejam preocupados, não tenham ansiedade. O inimigo da fé é esta
ansiedade, esta inquietação. Por isso diz, não estejam inquietos, dizendo, olha, que comeremos, que beberemos, como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã. Não estejam ansiosos, inquietos pelo dia da manhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia de hoje o seu próprio mal. O primeiro inimigo da fé é a ansiedade. O segundo inimigo da fé vemos em Mateus 8, versículo 23 a 26. Mateus 8, 23 a 26. Então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, salva-nos, estamos a morrer, perecemos. Versículo 26. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos? Ou na Almeida Corrigida e Fiel, e na Almeida Revista e Corrigida diz, porque tens temor ou tens medo. Ou na Bíblia, na linguagem 2, porque é que são medrosos? Homens de pequena fé. Deus não está a dormir. E ter medo é um inimigo da fé. E vejamos outro terceiro inimigo da fé em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 22 a 31. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho, em que ainda tarde já lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me para ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, porque duvidaste? Porque duvidaste? Duvidar, ter dúvidas. Quando vemos problemas no mundo e vemos pessoas a sofrer e começamos a perguntar, onde está Deus? É ter dúvidas. É um inimigo da fé. E vejamos em Mateus 16, versículo 5 a 12, o quarto inimigo da fé. Neste caso, vamos interpretar um pouco o que está aqui. No versículo 5 a 12. Mateus 16. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E disse-lhes Jesus, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Do fermento dos fariseus e dos saduceus.
O que era este fermento? Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse que, porque discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não teres pão. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães e para os 4.000 de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis e não vos falei a respeito de pães, e sim, acautelei-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então eles entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. O princípio aqui, irmãos, este fermento dos fariseus e saduceus, está claro, é a doutrina dos fariseus e saduceus, mas essa doutrina, em princípio, para nós, é o raciocínio humano à parte da palavra de Deus. Os saduceus e os fariseus tinham seus raciocínios humanos à parte da palavra de Deus, que estava a destruir a fé deles. E por isso o quarto inimigo da fé é o raciocínio humano à parte da palavra de Deus. Sim, não há nada errado com o raciocínio humano, desde que seja de acordo com a palavra de Deus. Mas há muito errado com o raciocínio humano quando não é parte da palavra de Deus. E por isso, irmãos, precisamos ter fé. Fé é o ponto de partida. Precisamos ter cuidado com os inimigos da fé. Ansiedade, medo, dúvidas e raciocínio humano à parte de Deus. E por isso, quando vemos testes e provações e dificuldades e doenças, estes 4 inimigos da fé começam a trabalhar em nós. Veja então em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Começando no versículo 2. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Passares por vários testes e dificuldades, e sofrimentos e aflições, tende por motivo de alegria, sabendo que a provação da vossa fé, a sua fé, a minha fé está a ser provada. A provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para sermos perfeitos e íntegros, para termos o caráter de Deus, em nada deficientes. Em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, você pode perguntar, mas o que é que a sabedoria tem a ver com isto agora? Não, não é o que tem a ver, é que tem exatamente tudo a ver com isto. É porque nós não entendemos a sabedoria de Deus no que Ele está a fazer, porque Ele vê as coisas a um nível muito mais alto que eu e você, e na sabedoria dele, Ele vê que é necessário nós passarmos por essas tribulações e testes. Por isso é que diz, tendo por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Porquê? Porque Deus está a moldar, está a nos formar, a desenvolver o caráter dele em nós. E temos que passar pelo fogo
para formarmos o caráter de Deus em nós, para termos o amor de Deus em nós. E por isso, se nós não entendemos, não temos a sabedoria disto, não compreendemos o que Deus está a fazer, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé. Sim, peça com fé. Peça a Deus o entendimento, a sabedoria para ver o que é que se está a passar. Porquê? E com fé. É nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não. Por isso, irmãos, não devemos duvidar. A fé produz perseverança para que tenhamos uma ação completa, em nada deficiente. Esta perseverança produz caráter e esta esperança, através do caráter, a esperança não desaponta, porque o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo de Deus, como lemos em Romanos 5. Queridos irmãos, Deus é fiel. Não importa o que aconteça, Deus o ajudará. No entanto, não diz quando. Por isso lemos em Hebreus 11 que alguns foram cortados ao meio na fé, não tendo recebido a promessa na vida deles. Às vezes, a promessa é na ressurreição. Vejam em Efésios capítulo 6, se faz favor. Efésios capítulo 6, versículo 16. Efésios capítulo 6, versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé. Irmãos, temos que abraçar, temos que nos agarrar a este escudo da fé. Escudo da fé. Portanto, diz aqui, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, todas as dúvidas, todos os temores, todos os inimigos da fé. Agarra-te ao escudo da fé. O escudo protege o peito, protege o coração, protege os nossos sentimentos, as nossas emoções. Vejam em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. A couraça é o peitoral, uma vez mais, que protege o coração, o peito, como escudo. E diz aqui, em versículo 8, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Porque, ao fim de contas, o golo é de virmos a ser como Deus é, e Deus é amor. E tomando como capacete a esperança da salvação. É um capacete. Protege a nossa mente, os nossos pensamentos. E precisamos ter sempre o quadro geral bem na nossa mente, que é o plano de Deus de nos salvar através de Jesus Cristo, e por isso temos este plano através dos dias santos, que conhecemos o plano de salvação de Deus, e precisamos ter este quadro geral do plano de Deus da salvação brilhando intensamente na nossa mente. Por isso, irmãos, revendo
em Romanos capítulo 1, Romanos 5, capítulo 1 até 5, revendo este processo da salvação. Somos justificados pela fé, por meio de Jesus Cristo, para ter acesso à graça de Deus. E por isso gloriamos nesta esperança, gloriamos nestas provações e aflições e testes e dificuldades. Não duvidamos, não deixamos estes inimigos da fé nos destruir, mas mantemos nesta perseverança para termos experiência, para termos o caráter de Deus, porque esta esperança não desaponta e então o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo de Deus. O amor de Deus é derramado no nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Mas é necessário a nossa participação ativa. Porque temos que estar a vencer, a perseverar, a não ter dúvidas e manter no caminho sem duvidar. Em Romanos capítulo 4, versículo 18, Romanos 4, versículo 18, lemos: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Abraão, contra a esperança deste mundo, a esperança lógica deste mundo, creu. Porque a Sara já tinha uma idade muito avançada para ter filhos. Já tinha passado o período da vida em que podia ter filhos. E por isso, esperando contra a esperança, porque logicamente era impossível. Não havia esperança de ter mais filhos, mas esperou em esperança, contra a esperança. Abraão, na esperança, acreditou em Deus que prometeu, pois Deus é fiel. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E por isso ele teve que crer, mesmo quando ele já tinha 100 anos, e se me lembro corretamente, a Sara tinha 90 anos. Já bem passado o período de ter bebés para uma senhora. E sem enfraquecer na fé, versículo 19, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, o corpo amortecido dele, que é ele e a esposa, eram um, que era o corpo amortecido através da Sara, sendo já de 100 anos e a idade avançada da Sara. Não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus. Não teve falta de acreditar. Continuou acreditando na promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Deus pode cumprir o que promete. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Essa fé lhe foi imputada, foi atribuída como justiça. Foi creditado na conta dele, digamos assim. Foi creditado a favor dele, justiça. Porquê? Pela fé. O ponto de partida é a fé. E não somente por causa dele, vejam aqui no versículo 23, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto a que nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso vai ser imputada em nós
como justiça. Porque acreditamos nele e ele fez o que ele fez porque ele, Jesus Cristo, fez porque ele acreditou no Pai. E isto é imputado em nós como justiça. Por isso é fé na palavra de Deus. Fé no que Deus disse. Fé na palavra de Deus, que é a Bíblia. Em João 6, 63. João 6, 63. João 6, 63. O Espírito é o que vivificou. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, as palavras de Jesus Cristo, estão aqui na Bíblia, a palavra de Deus. Por Jesus Cristo mencionou o que o Pai disse a ele para dizer. São as palavras de Deus. É a Bíblia. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras de Deus são espírito. A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro espiritual. Conforme você estuda e conforme você vai absorvendo, vai vivendo as palavras de Deus, você recebe mais do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai transformar você do velho homem para o novo homem. E o resultado é amor. Amor de Deus. Você se torna mais como Deus é. Amor. Em Salmos 119, versículo 9 a 11. Salmos 119, versículo 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Como é que nós podemos nos manter puros na nossa vida, no nosso caminho? Observando a palavra de Deus, praticando. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras de Deus, para não pecar contra ti. Queridos irmãos, o coração, que é o centro de amor e emoções, com o coração, buscamos a Deus. Fazemos o que é agradável a Deus para pararmos de pecar. Sim, somos perdoados de graça. Mas uma vez que estamos perdoados, nós entendemos que Deus comunica conosco através da sua palavra. Deus fala a nós através da Bíblia. Deus fala a nós através da Bíblia. E então, conforme estudamos e temos o temor de Deus e respeito à palavra de Deus, entendemos como nos devemos mudar, transformar, para sermos realmente filhos de Deus, na imagem de Deus. Por isso, o ponto de partida, irmãos, é a fé, baseada em que Deus é fiel e nós também temos que ser fiéis. O nosso sim tem que ser o nosso sim, não mentimos, obedecemos às leis de Deus. É o que temos que pôr. Nós acreditamos que Deus existe, Ele quer que nós venhamos a ser seus filhos, Ele promete que nos dá toda a ajuda que precisamos pelo seu Espírito Santo, Ele é fiel, Ele é o galardoador de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua promessa, e por isso sabemos que Deus nos dá fé, pois a fé é um dom do Espírito Santo de Deus, 1 Coríntios 12, versículo 9, e a fé é parte do fruto do Espírito Santo de Deus, Gálatas 5, versículo 22.
Irmãos, a salvação começa na fé. Digamos assim, é o primeiro artigo do plano de salvação de Deus. Acreditar que Deus existe é um ato de fé. Pela fé, passamos por provações, aflições, dores, sofrimentos. Pela fé, desenvolvemos paciência, perseverança. Por essa fé, desenvolvemos o caráter de Deus. E temos esta esperança. Porque Deus é fiel. Porque Ele prometeu que seremos seus filhos pela sua graça, pela sua boa vontade, pela sua gentileza e amor que Ele tem para nós. Queridos irmãos, compreendemos então, pela palavra de Deus, este grande processo de salvação. E então recebemos mais do seu Espírito quando obedecemos. Sim, somos redimidos de graça, gratuitamente. Mas agora, uma vez redimidos, a nossa resposta àquele que faz tanto por nós e fez tanto por nós enquanto éramos pecadores. A nossa resposta é obrigado. E a palavra obrigado significa que tem uma obrigação de retribuir. E a nossa resposta agora é obediência. Somos obrigados a ser como Ele é, a nos esforçar como Ele é. E por isso passamos por provações e dificuldades para aprendermos isto, para sermos e vermos a ser melhores pessoas, para finalmente termos o amor de Deus em nós, como Deus é. Deus é amor, irmãos. E deste modo, através deste processo, seremos como Deus é. Seremos seus filhos na família de Deus. Salvos como filhos de Deus na sua família. Esse é o tema da Bíblia, a salvação. E o ponto de partida é a fé pela graça de Deus. E isso deve causar em nós uma resposta, uma obrigação, dizer obrigado e sermos obrigados a obedecer, desenvolvendo o caráter de Deus e ficando como Deus é, tendo o amor de Deus, isto é, o novo eu. Que Deus vos ajude e vos dê esta fé para continuarem no caminho até ao fim.